Hoje, o Mobcast recebe um convidado que vive tecnologia, estratégia e operação na prática. Tauan, CEO da Hulk Gestão Inteligente e peça-chave também na operação da Mob. Tauan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pamela. Obrigado pelo convite. Já assisti alguns episódios, estava bem empolgado para participar. Conversar um pouquinho sobre tecnologia, operações e o que mais calhar aí. Legal, Tauan. Obrigada pela presença. Então vamos lá, conta aí pra nós quem é o Tauan, antes do cargo aí de CEO da Hulk. Tauan, apenas um jovem ainda, pai de 2 filhos. Estudei marketing, formei em marketing na USP. Trabalhei em ramo imobiliário, trabalhei em setor bancário e daí eu vim pra Mob, onde eu cuidei de projetos, marketing, tecnologia. Fui subindo e hoje eu tô cuidando de tecnologia e operações Mob, além de toda a operação Hulk. Cara, eu sou doido da tecnologia, entusiasta de IA e coisas do gênero. Adoro esporte, gosto de conversar pra caramba, então tem até que me segurar aqui pra não ficar falando muito. Falando bem rapidinho, é isso. Legal, Tauan. E tem mais um bebê vindo aí, né, Tauan? Sim, inclusive se tiver cortes aqui no meio do caminho é porque eu virei pai agora, então vamos esperar. Bacana. A gente fala muito isso na Mob, que nós somos seres integrais, né? Então não existe o Tauan profissional sem existir o Tauan ali pessoa, né? O Tauan família. Conta pra gente, Tauan, como que surgiu a Hulk na sua vida? Você veio da operação da Mob e do nada apareceu a Hulk. Vamos lá. Em 2021 eu entrei na Mob, então comecei cuidando da parte de projetos por um período, implantei algumas coisas no nosso sistema que a gente tem hoje, a parte de task, alguns outros campos ali também eu implantei em 2021 assim que eu entrei. Fui cuidar do marketing no final de 2021, em 2022 eu voltei para tecnologia. Desde então eu converso muito de demandas que vêm dos nossos clientes, que vinham muitos dos nossos clientes sobre o nosso sistema. Então o pessoal gostava muito do nosso sistema, principalmente a parte de RH, ponto, cálculo de folha de ponto, cálculo de benefícios, etc. E desde então a gente conversava sempre sobre, cara, vamos abrir uma empresa para desenvolver alguns sistemas e vender isso para mercado. E a gente foi falando, uma conversa que durou muito tempo. Em 2024, então no meio do ano passado que isso saiu do papel, a gente começou a desenvolver o primeiro aplicativo em agosto de 2024, foi quando eu saí da operação da Mob, fiquei 100% focado na operação Hulk. Ali no começo éramos em 4 na operação Hulk, quando a gente começou a desenvolver os sistemas, 5 na verdade na operação Hulk. E em novembro do ano passado a gente fez o lançamento da marca com um aplicativo que é o Toki, que a gente tá começando a fazer a parte de comercialização dele agora. Daí viramos 25 pessoas na Hulk, com mais outros 3 produtos prontos, fora os que a gente tá desenvolvendo. Então a Hulk surge muito dessa necessidade de mercado, dessa dor que a gente sentiu por conversa com nossos clientes, porque muitos já até ofereceram valores para usar o nosso sistema de RH dentro das empresas, né, enfim. Só que a gente tinha um problema, que o nosso sistema ele sempre foi feito para Mob. Então, o sistema que é feito sob medida, ele tem muitas travas, muitas regras que fazem sentido para Mob, mas que não fazem sentido quando você vai olhar para o mercado de maneira geral. Então, a Hulk surge para isso, para desenvolver esses sistemas, solucionar algumas dores do mercado nesse sentido, de fazer um sistema integrado, enfim, desse contexto de clientes Mob, só que fazendo isso de um jeito que qualquer empresa possa usar. Legal. A Hulk é uma empresa, então, ela surgiu para sanar dores reais do mercado, né? São soluções tecnológicas para agilizar a vida de outras empresas, da mesma forma que agilizou a vida da Mob, Sim. Eu tenho certeza. Hoje, a Hulk ela atua com soluções de assinatura, jurídico, RH. Como que você define o propósito da Hulk? É até interessante isso. Eu tive uma reunião sobre... A gente tá vendo vários pontos de segurança da informação e tudo mais, e para isso a gente teve que fazer um passo atrás de olhar para missão, visão, valores da Hulk. A gente reviu isso tudo recentemente, e foi justamente uma das coisas que me fizeram. E o principal propósito da Hulk é conseguir trazer tecnologia de uma maneira integrada e num valor acessível para empresas que... Eu brinco com empresas que fazem sentido usar isso. Então, eu já falei com você algumas vezes, mas eu falo muito da empresa média estruturada. Então, é aquela empresa que já tem uma estrutura mínima ali que consegue absorver sistemas e que faz sentido usar esses sistemas para otimizar a sua produtividade, otimizar seus processos, enfim. Então, a gente nasce com esse intuito. Tem várias empresas, por exemplo, que a gente conversa no dia a dia. Tem uma empresa que é um grupo de comércio exterior, que tem 8 empresas dentro desse grupo, conversando com o pessoal lá, o gestor de RH, enfim. Ele me falou que
que eles utilizam 30 sistemas dentro das 8 empresas para conseguir sanar todas as coisas que eles precisam, para conseguir atender todas as necessidades deles. Você não precisa usar 30 sistemas, você consegue usar o meu sistema, que ele é integrado em tudo, onde a gente consegue trazer um valor acessível para a média empresa também. Então a gente não quer trazer um valor que só uma grande empresa conseguiria arcar. A gente traz esse valor acessível de uma média empresa para auxiliar na gestão, auxiliar processos de gestão. A gente não quer ser só mais uma burocracia ou só mais um sistema para ser utilizado. A gente quer que isso realmente traga eficiência operacional e que faça sentido para essas empresas. Acho que a ideia da Hook hoje é simplificar os processos das empresas para que de fato elas consigam ter um único software que facilite a vida delas em um ecossistema completo. Sim, tá? até aproveitando esse gancho, na Mob, um dos diferenciais que a gente traz desde sempre é ter o sistema único integrado. Então, tudo que a gente precisa de informações e dados, a gente tem dentro do nosso sistema. Então, os nossos clientes, eles fazem a importação dos arquivos por lá, a gente faz todo o acompanhamento da vida da remessa por lá, desde o momento que ela nasce até o momento que ela é finalizada, incluindo envios, disparos de e-mails ou WhatsApps ou mensagens para os destinatários finais, etc. Então, isso é uma vantagem que traz muito pra gente de Mob, de ter todos os dados na nossa mão dentro de um mesmo sistema, centralizado, onde a gente consegue puxar todas as informações ali. E é uma coisa que a maioria das empresas não tem isso. Então, a maioria das empresas tem um sistema para assinatura eletrônica de documentos, um sistema para gestão de ponto, um sistema para gestão de benefício, um sistema para recrutamento e seleção, um sistema para acompanhamento de remessas, por exemplo, que é puxando um pouco, por exemplo, da Mob. Justamente dessa integração, dessa centralização dos dados, das informações, é de onde nasce esse ímpeto maior de, cara, eu vou deixar tudo fácil, tudo no mesmo lugar, num preço acessível, para que seja mais fácil, para facilitar e aumentar a produtividade dessas gestões. Hoje as empresas elas gastam muita energia, tempo, dinheiro em diversos sistemas, sendo que existe a possibilidade aí da Hook facilitar tudo, desde o momento da contratação do cliente, da contratação de um funcionário, você consegue integrar tudo em um único sistema e ter um controle e um histórico fidedigno daquilo que você tem confiança que está ali dentro do seu sistema e, claro, com preço acessível, né? Que eu acho que é o diferencial hoje. Quando a gente fala de solução tecnológica, você tem que desembolsar um valor muito alto para que você consiga ter uma integração não tão boa quanto a proposta que a Hook vem trazendo hoje, né? Exatamente. Quando você olha para o mercado, assim, a nível de sistemas de gestão de empresas, você tem caras enormes e muito antigos e muito consolidados no mercado, só que para você fazer uma integração, uma implantação de um sistema desse, você vai gastar dezenas de milhares de reais ali de uma vez para fazer a implantação, fora o custo mensal que vai ter aquilo, para depois trocar a sua equipe, ter o turnover normal que existe nas empresas, para depois você ter que fazer uma nova implantação, porque a pessoa nova ali ela provavelmente já não sabe mexer. Então, assim, é uma coisa que é muito complexa, é muito arcaica. Então, a gente vem para mudar esse padrão de mercado. É para realmente tirar a burocracia, trazer algo mais simples a um preço justo e uma tecnologia inovadora, né? Exatamente. Pensando que a Hook é uma empresa aí que nasceu entre um ano e meio, é uma empresa que dá para você personalizar muita coisa. Questões que nesses grandes players aí que oferecem esse serviço é um esqueleto já pronto e você como empresa tem que se adaptar ao que eles oferecem, Exato, né? Conversando com alguns clientes, algumas pessoas, esse valor é uma coisa muito forte que a gente traz, ou seja, se você tá num sistema legado, num sistema enorme, que os caras faturam centenas de milhões ali e tem milhares e milhares ou até milhões de usuários e clientes, como que esse cara vai mexer em uma regra que pode impactar tudo? Então, assim, dá pra entender esse lado também de dificuldade um pouco maior em mudar, em adaptar, até por isso eles vivem de comprar novas empresas, novas soluções que oferecem isso também e captar mercado por essas outras soluções e não pela solução principal. Então isso é uma prática normal também no mercado. Mas a gente vem justamente com isso, de ouvir a necessidade, entender a dor do cliente, ver cada vírgula do que ele precisa para melhorar o processo dele e colocar isso para jogo, colocar isso no sistema. Óbvio, a gente faz todas as ponderações, se isso vai impactar mais de um cliente ou se pode trazer prejuízos às vezes ou problemas para outras porções ali dos clientes, dos usuários. A gente veio com essa vontade de realmente mudar esse paradigma, mudar isso de que, cara, não dá para personalizar, de que não dá para adaptar, de que uma solicitação de mudança no software, a gente quer que tudo faça sentido e entregar realmente esse valor para o nosso usuário final. Eu acho que a Hook ela vem com a mesma essência ali cultural que a gente vê na Mob. A Mob é sempre... Dá para fazer? Dá! Se você me der
der um pouquinho de tempo, eu dou um jeito de fazer. Então, acho que a Hulk vem com a mesma proposta. Dá pra fazer, a gente vai precisar de um tempinho, mas é algo muito personalizável. Que para as empresas hoje, eu acho que faz total diferença. Quando você contrata um fornecedor que consegue entender a sua dor real. E não só aquilo que todo mundo quer. Pra mim é diferente. Claro, e assim, óbvio que a gente tem empresas grandes ou clientes grandes com muito faturamento e com muito valor que, às vezes por influência ali de faturamento, por influência de números, conseguem ainda ter uma adaptação A ou B dentro desses sistemas pelo tamanho deles. Então, você vai falar dos clientes da Mob, por exemplo, um Itaú da vida, um Bradesco, um Nubank, uma C6, são nomes muito fortes, ainda você consegue ter essa barganha de adaptação, de mudança, porque são contas expressivas ali para essas empresas, né, de tecnologia. Só que a gente quer trazer isso para todo mundo, realmente ouvir a dor, ver se faz sentido essa necessidade, se o cara que tá me trazendo isso, ele tem um motivo coerente pra tal, pra gente conseguir colocar isso dentro do sistema. Então, veio pra gente, por exemplo, uma coisa nada a ver, de uma necessidade de rotacionar a assinatura dentro de um documento, por exemplo. Porque a empresa, ela recebia o olerite da contabilidade e a assinatura vinha... ela não vinha no rodapé da página aqui normal, né? Na paisagem, ela vinha de retrato, ela vinha do lado. Então, beleza, vamos fazer. A gente colocou ali, 2 dias estava pronto, vira assinatura, coloca, tá solucionada a dor do cliente. Então é realmente ouvir e adaptar o mais rápido possível. Lá na Hulk a gente não tem que abrir um chamado e esperar 7 dias úteis para que alguém te responda se é possível ou se não é possível, né? Exatamente. Bacana. Na Mob, a gente sente isso na prática. Então, a tecnologia, ela bem aplicada, ela vira agilidade, ela vira controle, ela gera confiança para o cliente. Hoje, das soluções da Hulk, você acredita que qual é a melhor estratégia, pensando em crescimento da empresa? Como eu falei assim, a gente oferece soluções e eu quero que empresas utilizem isso, empresas que façam sentido utilizar isso de fato. Por exemplo, um dos nossos produtos, que é o assinador eletrônico de documentos, ele pode ser aplicado para qualquer empresa que fabrica van de caminhão até uma empresa no setor bancário. Então a gente consegue fazer isso para empresas de todos os níveis. Assinatura de documentos eletrônicos é uma coisa que facilita muito a vida de todo mundo. Então, por exemplo, aquele cara que é uma média empresa, que às vezes vai atender alguém de fora do estado, fora da cidade, ele consegue fazer assinatura pelo WhatsApp, pelo celular, pelo computador, muito mais fácil do que antes. Não, assina, digitaliza, manda, outro assina, digitaliza, devolve, e aí é papel que é impresso, uma coisa que não precisa, enfim. Por exemplo, então, o assinador eletrônico é uma que se aplica a todas. Mas, por exemplo, empresas que fazem ali programação de contratação recorrente. A gente tem o Hire também, que facilita muito a vida. Ele faz todo o processo desde a criação da vaga, IaaS ajudando você a criar a vaga, IaaS analisando os currículos para ver o score que tem entre o currículo enviado e a vaga colocada, olhando já para detalhes de soft skills, hard skills que são colocadas ali tanto na vaga quanto no currículo. Vendo o processo todo num Kanban, quais são as etapas, cada candidato está na etapa, foi qualificado, foi revisado, foi agendado entrevista. Enfim, tem uma facilidade enorme para contratação. E o júri olhando para empresas que tenham uma área jurídica ou escritórios de advocacia ou advogados autônomos, então qualquer um pode usar isso. Acompanhamento automático de processos, visualização dos anexos, despachos, tudo isso ali muito fácil. E o melhor, tudo integrado. Então, com o único login CPF e senha, você consegue fazer tudo isso. Tudo isso moldado à maneira que a empresa precisa. Em paralelo, a gente também está fazendo toda a parte de ponto agora já. O resto da parte do sistema de DHO, de treinamentos, que a gente tem uma perninha dele no onboard, ali no recrutamento de seleção. Tudo faz sentido para as empresas no momento certo. Quando você olha para as médias empresas aí que a gente tem no Brasil hoje, a maioria delas ainda utilizam ou no máximo a planilha de Excel, aquele calhamaço, pilha de papel na mesa do RH, para fazer assinatura de contrato, assinatura de... uma pilha de carteira de trabalho. Agora não precisa mais disso, mas antes era uma pilha de carteira de trabalho que assinando uma a uma. Então, assim, a Hulk, ela nasce e ela serve, ela faz sentido total para essas empresas médias que estão estruturadas e que estão crescendo. E todos os nossos sistemas conseguem auxiliar qualquer uma dessas empresas. Porque a Hulk é universal. Universal. Né? Quero atender todas as empresas possíveis, Brasil afora. Cara, sei lá, se pingar até alguma empresa de fora, quem sabe, né? A gente não sabe exatamente legislações também a nível de assinatura de outras empresas, mas assim, atender todos e pode ser também uma grande empresa, por que não? A gente tem todo o know-how, todo o capacity, tem a tecnologia para atender grandes empresas num preço mais baixo também, num preço mais acessível. E assim, atender todos, não importa local, geográfico, não importa nada. Então a nossa equipe hoje está preparada para receber uma solicitação. Você pode entrar, criar tua conta, pagar no cartão de crédito, já sair usando, a gente tem todos os processos de onboarding, de
primeiro uso, de FAQ, de material de dúvidas, de manual de uso dos produtos. Você tem tudo isso para você fazer ali by yourself, né? Você mesmo. Ou você também consegue falar no WhatsApp com a gente, no chat, no sistema, enfim. E a gente te ajuda a fazer todo esse processo, te explica, marca uma demonstração, marca a agenda. Mas assim, respondendo é pra todo mundo, pra qualquer empresa que acha que faz sentido e que a gente entenda que, cara, rola muito esse match de conversar com empresa grande, empresa média, redes de farmácia grande. A gente já falou com Sescs, com outras empresas, assim como a gente já falou também com empresas locais de Guarulhos, uma empresa menor ali, seguradora de saúde, às vezes como eu falei, esse fabricante de vans de caminhão, a gente fala com todo mundo, né? Esse é o intuito, é chegar em Brasil inteiro, quem sabe o que eu falei, até pra fora, atendendo esse público que hoje tem muita carência disso. Tauan, como que você enxerga o futuro da gestão empresarial hoje, com tanta automação, com o IA entrando no jogo? Qual que é a sua expectativa aí para os próximos anos, voltado ali para a área de tecnologia? Como eu falei, eu sou um entusiasta das IAs, eu gosto de ler muito, pesquisar muito, testar muito, criar gente, enfim, eu gosto muito disso. E eu enxergo que a IA hoje ela não vai vir para substituir pessoas, substituir posições, ela vai vir para facilitar o trabalho dessas pessoas. Só que a pessoa que não se adaptar a usar isso, que não for atrás de entender isso, ela vai ficar para trás, ela vai ficar defasada. Então, falaram que um dos piores conselhos que vão ter dado para os desenvolvedores daqui a 10 anos, olhando para hoje, um dos piores conselhos que poderia ser dado é de você não precisa aprender a desenvolver. Você pode só colocar lá na IA e fazendo isso. Cara, balela, assim, ao meu ver, a IA ela tá para ajudar, ela vai auxiliar muito, só que não adianta. Se alguma pessoa leiga pega, coloca lá, tá, ô GPT, me devolve aí um código XPTO que vai fazer tal coisa. Ele vai devolver o código, mas o que eu faço com isso? Onde eu faço isso? Como eu testo? Tá seguro? Não tá seguro? Tem muitos outros fatores que permeiam isso. Então, assim, inevitavelmente a IA ela já tá no dia a dia. A gente usa muitas coisas que tem IA que a gente nem sabe, muitas vezes. E ela vai entrar cada vez mais e ela vai ser cada vez mais utilizada por empresas menores, empresas médias, empresas grandes. É claro que essas empresas maiores têm um pouco mais de burocracia, tem um cuidado ali com a governança maior também, né, nível de dados, o que está sendo colocado dentro da IA, enfim, e trabalham isso de maneiras diferentes, mas não vejo nenhuma possibilidade das empresas prosperarem, seguirem, crescerem, continuarem sem utilização de IA. Para mim isso é impossível, daqui olhando principalmente para um médio prazo. E tecnologias elas vêm para facilitar sempre. Então, há um tempo atrás, como eu falei, na Mob, quando eu entrei, ainda era tudo assinado no papel. Então, pensa, a gente tem filiais, né, a nível Brasil inteiro. Então, a gente ia mandar uma contratação lá pro Acre. A gente aproveita que é de logística, né, já vai na transferência ali com as coisas, mas o RH tinha que imprimir alguma coisa aqui lá em Guarulhos, imprimir alguma coisa. Assina o papel lá, o contrato de trabalho e tal. Manda numa remessa lá pro cara no Acre. Então, tipo, vai chegar amanhã pra ele. O cara assina, pra depois voltar na devolução, chegar em Guarulhos de novo. Então, assim, era tudo isso feito. Hoje já é tudo feito via sistema, tudo feito via assinatura digital. Então, assim, os processos, a tecnologia ela tá aí pra ajudar, pra auxiliar. Então, a empresa que não olhar pra isso, ela vai ficar defasada, não tem jeito. Não interessa se é uma empresa de logística pequena, uma transportadora, qualquer ramo que seja. Se não olhar pra tecnologia, se às vezes tem aqueles donos mais à moda antiga, que o cara ele é contra um pouco a inovação, contra a mudança, ele segura ao máximo ali as coisas, fica pra trás, não tem jeito. É clichê ficar falando de empresas que não olharam pro mercado, não olharam pra movimentação, pras inovações e quebraram. Todo mundo fala de Blockbuster, lá, aquele clássico caso com a Netflix, ou sei lá, a Xerox, né, que antes fazia máquinas copiadoras somente. Então, assim, tudo isso, todas essas empresas, elas têm que olhar pro mercado, movimentações para se mexer. Então, não adianta o cara querer ficar, não, vai ser sempre no papel e vai fazer tudo aqui. Tudo bem, mas você vai deixar de ganhar velocidade operacional, você consegue, às vezes, cortar um custo de uma pessoa que, às vezes, só vai ficar ali para assinar um papel, digitalizar, colocar em alguma pasta, fazendo isso já online. Você consegue, tipo, otimizar muito a nível de custos, de processos, tudo isso com tecnologia. E não somente com sistemas de gestão. O Excel, por exemplo, é uma coisa que facilitou muito a vida das empresas. Só que, cara, hoje você tem sistemas que são especializados para fazer controle financeiro, sistemas especializados para fazer parte de RH. Não que a gente tem tudo isso. E esses sistemas, eles já são feitos baseado no processo. Você não precisa fazer um Excel. E aí você, às vezes, não sabe automatizar um Excel. Você não sabe fazer uma macro. E aí você tem que ir lá, linha a linha, ficar colocando valor por valor, detalhe e tal. Então, assim, tecnologia e IA é inevitável. As empresas que não olharem para isso e não
colocarem isso o mais rápido pra dentro, vão ficar defasadas, com certeza. O mais legal é que, assim, a tecnologia ela é extremamente importante e ela veio aí para tomar o mercado e você precisa se adaptar, só que sem pessoas comprometidas para trabalhar com essa tecnologia, nada se sustenta. Eu acho que isso é um pilar muito forte que nós temos lá na Mob e que nós sempre falamos, e na Hulk também, que precisamos de todos que estão lá para fazer essa tecnologia de fato funcionar. E além da Hulk hoje, você também cuida da operação da Mob, né? Então, como que foi assumir esse desafio para você? Nesse momento onde a Hulk está levantando voo e aí você pega a Mob também. Foi um momento de muita conversa, muito planejamento estratégico, a gente decidiu o que fazer. Eu sou um cara que eu sou muito mais... Eu enxergo que eu tenho um valor, um retorno muito maior na parte operacional, na parte prática das duas empresas, que seja muito mais do que na parte comercial, por exemplo. E agora a gente entende que a Hulk ela tá no momento de... A base ali foi feita, os produtos estão feitos, vamos colocar a parte comercial para correr. Temos pessoas melhores ali no nível de diretoria, de gerência para tocar isso. E é o momento onde eu deixo um pouquinho a Hulk de lado por um tempinho, a gente deixa uns 6 meses ali para rodar agora a parte comercial, para conseguir também dar espaço e deixar possível com que o Rogério consiga olhar um pouco mais pra Hulk, com que a Cleide consiga olhar um pouco mais pra Hulk, você consiga olhar um pouco mais pra Hulk, as pessoas que estão fazendo essa transição, às vezes da Mob pra Hulk, que elas consigam olhar pra lá e dar a atenção agora necessária, olhando mais pra parte comercial. E lá eu tava cuidando de tudo, então tecnologia, comercial, financeiro, governança, RH, sei lá, tava cuidando de tudo na Hulk. Agora eu tô dando um passinho pra trás, olhando pra Mob como um todo. Então a Mob eu já tava cuidando da parte de tecnologia, nos últimos meses assumi operações hub, assumi prevenção e risco, assumindo agora as operações filial também. E assim, é um desafio muito legal, assim, é um lugar que eu sempre imaginei que eu poderia estar nessa posição. Muito desafiador, assim, eu tô entrando mais nos detalhes agora mínimos da operação, no micro agora da operação. Eu sempre falo que até então eu já sabia todos os processos da Mob, só que eu sei de maneira genérica, de maneira mais olhando de fora. Porque em tecnologia a gente tem que construir o sistema e para isso eu preciso saber as regras de negócio de todas as áreas da empresa para conseguir construir o sistema para o que eles precisam. Então, seja para uma demanda de cliente, seja para uma demanda interna, então eu consigo ter esse mapeamento de processo muito tranquilo. Agora, cuidando disso diretamente é um desafio novo. A nossa equipe é muito boa, a gente tem um corpo gerencial ali muito forte, um corpo de gestores muito forte. E eu venho mais para somar, para facilitar a resolução de problemas, facilitar uma decisão um pouco mais rápida, olhar para números. Eu olho muito para dados, eu tenho totalmente minhas decisões baseadas em dados e números. Eu não gosto de tomar decisão a esmo ou só porque eu acho que... Óbvio que às vezes a gente precisa colocar esse feeling ali no meio da decisão, às vezes você tem que tomar uma ação rápida que você não tem os dados. Mas assim, é um desafio legal que eu tô enfrentando, é uma coisa que eu gosto bastante e que a gente já tá conseguindo ver algumas coisas boas saindo disso, a nível de um pouco melhor comunicação entre os gerentes que a gente tem, alinhamentos um pouco mais rápidos, a gente tá conseguindo atacar bastante alguns pontos de atenção desde que eu entrei pra tocar mais à frente a Mob. Eu tô empolgado, vai ser um ano muito legal o ano que vem, a gente vai conseguir andar com muita coisa, a gente tá prevendo um ganho de margem aí, de escala muito positivo. Eu tô muito animado, muito empolgado desde que eu assumi, eu estou com muita vontade de fazer as coisas acontecer. É melhor estar focado numa coisa do que às vezes você dividir atenção, né? Então eu tava olhando pras duas empresas ali de certa maneira, eu tava olhando totalmente pra Hulk, pra algumas partes da Mob. Como eu falei, a gente se reajustou ali a nível de gestão, de estratégia, pra gente conseguir se dividir e focar nas coisas e conseguir fazer os projetos dos dois lados andarem. Foi uma jogada de mestre, né, da Mob trazer uma pessoa que entende tanto de processo quanto tecnologia para fortalecer ainda mais a operação da Mob. A gente sabe que a logística ela é viva, né? Todo dia é um desafio diferente e isso exige de fato alguém que esteja ali focado e antenado. Então, boa sorte nesse seu novo desafio. A gente tem certeza que vai dar muito certo. A Mob é uma empresa muito robusta e agora para 2026 é só alavancar aquilo que já é muito bom, né? Como que você vê hoje a tecnologia, a operação e a experiência do cliente se conectando dentro da Mob? Assim, é 100% conectado. Não consigo pensar... Todas as estratégias que a gente faz para a Mob é o cliente ao centro, sempre. Então, desde as minhas priorizações de tecnologia, desde o que a gente faz no sistema, como a gente faz, a gente sempre olha para o cliente antes de qualquer coisa. E falando um pouquinho da experiência do cliente ali, junto com a parte de CX, enfim, toda essa interface entre tecnologia, cliente e operação
como eu falei, é uma coisa que não dá pra andar separado, uma coisa que tem que andar junto. Então, óbvio que o core da mob, a operação da mob, ela baliza todo o resto. Então, se a gente tá com uma operação no nível bom, todo o resto ele é facilitado pra gente, tanto a nível de relacionamento com os clientes, quanto a experiência do cliente, do cliente do meu cliente, não, né, do destinatário final, de como que ele tá recebendo isso, ele tá recebendo dentro do prazo, com celeridade ou não. Putz, a operação tombou um pouco. O que aconteceu? Vamos arrumar. Vamos olhar no detalhe, de onde que tá o problema, atacar o problema para resolver rápido. E tudo isso sem a tecnologia seria muito difícil, a tecnologia facilita muito isso. O nosso sistema, junto com o nosso aplicativo, junto com o sistema dos parceiros que utilizam, ele funciona muito bem. E como eu falei, ele é sempre centrado no cliente. Então a gente tem essa cabeça customer centric aqui, tipo, 100% o cliente no meio da nossa operação, seja olhando para números, seja olhando para experiência dentro dos nossos aplicativos, do nosso sistema. E tudo isso anda junto. Então, toda a parte de tecnologia que a gente faz é buscando uma melhor operação, uma melhor eficiência operacional, uma melhor sensação, uma melhor experiência do nosso cliente ali. E tudo que a gente faz é sempre olhando para isso. Então, as reuniões que a gente faz com o cliente, a gente obviamente conversa sobre números, conversa sobre eficiências operacionais que podem ser colocadas, algumas coisas do gênero. Mas assim, o ponto principal, como o cliente vai conseguir ver isso de um jeito melhor? Então, sei lá, às vezes tem algum problema numa remessa ou num cartão. Putz, o cliente vai ter que reemitir esse cartão, mandar pra gente de novo, até chegar lá em Fortaleza para ser entregue. Demora vários dias ali para isso acontecer. O que eu consigo fazer antes disso para conseguir otimizar, seja olhando pro meu sistema, como eu consigo colocar isso dentro do aplicativo do meu empreendedor, para ele tentar fazer o processo correto, ajustar ali uma entrega às vezes que ele fez errado, algo do gênero, como que o meu cliente consegue sinalizar isso para mim de uma maneira rápida, com alguns cliques ele consegue falar, tipo, ó, essa remessa eu tive problema, eu preciso que seja corrigido, com tecnologia. E a nossa tecnologia já é amarrada para isso, então tudo que a gente faz é olhando pro cliente e, cara, tecnologia, operação e cliente é uma coisa que tem que andar junto. Como eu falei, a Mob é 100% olhando pro cliente no nosso foco. Então, tudo que a gente pensa ao redor, qualquer área, é olhando pro nosso cliente. No fim, tudo isso impacta quem está lá na ponta para receber, né? E que conselho hoje você daria para empresas que querem escalar sem perder qualidade? Primeiro de tudo é entender, ter domínio da operação, domínio dos processos e saber o que é impactante. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai para uma empresa de logística, o que você vai ver? Você vai ver o tempo de entrega, você vai ver a eficiência da entrega, a eficácia da entrega. Você vai ver se teve insucesso, quantos insucessos são, você vai ver problemas de entrega. Ou seja, o core são esses números. Então, assim, não adianta também eu querer ter o melhor sistema de estoque do planeta Terra, sendo que o estoque ele impacta a minha operação? Sim. O sistema impacta? Sim. Só que adianta ter o melhor sistema se eu tô demorando para entregar, tô dando muito sucesso numa entrega. Então, assim, primeiro de tudo eu acho que é olhar para onde realmente importa e focar nisso. Acho que esse é o ponto principal. Depois disso é buscar eficiência de N maneiras. Então você busca eficiência às vezes com uma tecnologia, como a gente tem falado muito, para otimizar alguns processos. Você busca eficiência fazendo uma inovação aberta, olhando para as áreas que você tem, vendo o que dá para ser melhorado, fazendo testes, POCs, provas de conceito, o que é bom que a gente consegue utilizar. Pô, vamos testar isso daqui, vamos ver se funciona, fazer um teste AB, ABC, ABCD, sei lá, enfim. Fazer testes para ver isso validado e sempre olhar para isso, como eu falei, as métricas, a saúde financeira da empresa, porque a empresa ela existe para dar lucro. Se a empresa ela não dá lucro, talvez ela não está alcançando ali o objetivo final. Depende, óbvio tem modelos de alavancagem que as empresas se importam mais com faturamento do que com lucro. Muitas empresas olham para alavancar e faturar mais para depois dar resultado, normal. Mas, falando de empresas em crescimento, é olhar para os números, ver onde importa. Com base na estratégia que é passada, que é traçada, o que realmente importa. É focar nisso. Como eu disse, mais do que começar a colocar ou usar vários sistemas, ou usar a IA, vamos colocar a IA para dar bom dia pro meu colaborador quando ele entra no sistema. Pô, faz sentido fazer isso, realmente? A IA ela não é só uma coisa que eu preciso colocar porque eu preciso. Qual que é a eficiência que a IA vai me trazer? Então, assim, olhar para os números, olhar para a saúde financeira da empresa e tentar achar melhorias, eficiência operacional dentro dos processos que já existem, seja com tecnologia, seja com inovação aberta ou alguma inovação que é proposta por alguém ali de cima para baixo, para sempre tentar olhar para o número, olhar para onde importa os KPIs, métricas, saúde financeira, estratégia e focar nisso, seguir com esse foco. E como eu falei, a alavancagem operacional ela é muito importante, a alavancagem financeira ela é muito importante. Quando você olha para isso
e consegue atrelar, agregar isso, tecnologias ou coisas que facilitem isso, cara, é o melhor caminho para seguir. É o melhor dos mundos, né? É a utopia, você conseguir equilibrar tecnologia, controle operacional e faturamento, porque, né, uma empresa tem que dar lucro, né? E aí, é o que eu falei, estratégia é muito importante. Então, se você não tem uma estratégia, você não sabe pra onde ir. Então, você fica esmo. Se você tem uma estratégia, você guia seus passos, você olha pra tudo, focado em chegar nesse ponto, você tem N caminhos diferentes ou N coisas que podem chegar no mesmo lugar, mas você sabe pra onde você quer ir. Se você não tem uma estratégia traçada, você vai chegar onde? O que você quer fazer? Então, esse é o ponto principal sempre de qualquer empresa, estratégia. E, cara, os números, os dados são o que baseiam isso, né? Onde você consegue ver se realmente tá acontecendo isso. Então, ter o domínio sobre os números que importam na empresa é de extrema importância. Você ter os números na ponta da língua, não porque você precisa falar pra alguém isso rápido, mas porque isso realmente importa, isso faz sentido. Você ter um número fácil é uma coisa que te facilita pra tomar uma decisão mais rápida. Você consegue tomar ações com maior assertividade tendo o número na cabeça e sabendo quais números realmente importam. Então, é isso, ter uma estratégia, voltar pra essa estratégia, colocar números e tecnologia pra aumentar a eficiência disso. E o que nós podemos esperar aí da Hulk e da Mob nos próximos anos? Cara, a Mob a gente tá... Esse ano foi muito bom de crescimento, a gente espera continuar crescendo nisso e aumentando a nossa eficiência, melhorando nossa qualidade cada vez mais, a gente sempre busca melhorar a qualidade. Hoje a gente olha para alguns números que os clientes compartilham com a gente consegue ir muito bem na qualidade quando a gente vai olhar para outros players do mercado também, mas a gente quer mais, a gente quer ser o melhor e quer cada vez mais trazer qualidade e eficiência para os nossos clientes. E seja na Mob ou na Hulk, eu quero trazer valor pro cliente. Isso é o mais importante pra mim. Se eu não trago valor pro cliente, não tem sentido nenhuma das duas empresas. Então a Mob é fazer isso, melhorar a eficiência, melhorar a qualidade. E a Hulk é alavancar, crescer, trazer cliente pra dentro, é solucionar a dor, ajudar essa média empresa, esse médio empresário a conseguir aumentar, melhorar a qualidade, melhorar o processo. É ajudar, assim, eu quero trazer valor, esse é o meu ponto principal, trazer valor nas duas empresas para os nossos clientes. E dando um spoiler aqui da parte comercial, o comercial da Hulk está bem empolgado para lançar essas soluções aí para o mercado, né? 2026 a Hulk vem forte aí na parte comercial e bem empolgado para trazer a Hulk. O nome da Hulk vai ser um nome que vão ouvir falar muito por aí. Com certeza, janeiro a gente já vira 100% com foco no comercial agora. Como você disse, muitas pessoas empolgadas e uma equipe muito boa pra gente conseguir fazer isso. E vamos atingir os objetivos, tanto o Mob como o Hulk, com certeza. Tauan, foi um prazer enorme receber você aqui no Mobcast. Obrigada por compartilhar sua trajetória, sua visão e por estar tão presente no dia a dia da Mob, da Hulk. É um agradecimento aí, Mob e Hulk, pra você. Eu que agradeço o convite mais uma vez, espero voltar aqui outras vezes pra gente falar sobre alguns assuntos, às vezes até ajudando aí como um co-host, às vezes com outras pessoas. Eu que agradeço o convite e o espaço. E vamos pra cima, ano que vem tem muita coisa pra gente crescer. Isso. E pra você que nos ouviu, até o próximo episódio.